Olá, no programa de hoje vamos mostrar o trabalho de excelência de um advogado que é referência em direito civil e criminal há mais de 2 décadas na região metropolitana de São Paulo. Uma entrevista com o fundador de uma escola de investidores que já formou mais de 200 alunos. E uma viagem incrível pela vila medieval considerada a mais bonita da Provence, no sul da França, com a jornalista de viagem e empreendedora Natália Mankzik. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. A gente começa o programa de hoje com a história de sucesso de um advogado, professor universitário e empreendedor que é referência na Grande São Paulo há mais de 2 décadas. Um advogado apaixonado pela profissão, estudioso, bem-humorado e ligado nas transformações das leis e do mundo, Euclides Teodoro sempre sonhou em seguir a carreira na área jurídica. Desde criança, eu tinha amigos dos meus pais, vizinhos que tinham escritório de advocacia, e eu já não pensava em outra profissão, não pensava atuar em outra área, e era sempre o direito. Eu me lembro na escola até que fazia defesa dos colegas, já tinha a tendência para o direito nesse sentido. E aí, com o passar do tempo, eu acabei vindo para Itaquaquecetuba e vi que o campo, né, da onde eu morava, da onde eu residia e de onde eu estudei, Itaquaquecetuba, eu resolvi me instalar. Eu gostei da cidade, gostei do aconchego, da forma, do trato, das pessoas da cidade e vim para cá. Há 23 anos, pouco tempo depois de se formar na faculdade, ele decidiu empreender e abriu este escritório especializado em direito civil, direito do consumidor, criminal, trabalhista e previdenciário. O advogado sempre prezou pelo atendimento artesanal, que leva em conta a individualidade e a privacidade de cada cliente. A gente tem que manter, preservar a imagem do cliente, nunca revelar o cliente, as suas causas. Inclusive eu dou palestra, dou aula, e eu evito e não posso e não falo sobre as minhas causas, sobre os meus processos em si. Eu falo de outros processos, de outras causas que eu assisto, vejo, comento, mas dos nossos clientes, dos nossos parceiros, a gente tenta preservar ao máximo isso. É uma advocacia, como que eu falo, mais artesanal, né? Não uma advocacia de volume, né? Então a gente tem um olhar mais individual para cada processo e para cada caso. Pós-graduado em Direito Civil, com ênfase em Direito do Consumidor, ele é professor concursado na FATEC de Itaquaquecetuba. Nas aulas, ele prepara os alunos para as mudanças nas legislações brasileiras. A sociedade muda e o legislativo corre lá e altera a legislação, ou revoga a legislação, muda as coisas mudam, né? Isso traz no direito um dinamismo sensacional. Eu me adapto bem a isso, porque você também ficar muitos anos trabalhando num rito, trabalhando num tipo de processo, chega uma hora que cansa, né? E aí eu acho que a mudança também faz parte, né? A alteração das leis também faz parte. A gente se preocupa muito na época das eleições com o executivo, a gente se preocupa em escolher o prefeito, se preocupa em escolher o governador e o presidente da república, né? E a gente vê o número de abstenções de eleitores muito alto para deputados, para vereadores, para os deputados federais e para os senadores. E não vê um número expressivo de votação entre eles. Segundo o advogado, os profissionais precisam estar antenados às transformações da sociedade e transitar em várias áreas do conhecimento. O direito é essa construção com a sociedade, né? O direito é filosofia, o direito é arte. Nós temos que estar com foco na arte, com foco na filosofia para atuar bem no direito, né? Para a gente poder alcançar, assistir, ver os problemas das pessoas com mais tranquilidade, passar mais tranquilidade para as pessoas, explicar os processos, os procedimentos, como que são feitos na justiça, deixar o cliente ou assistido, ou um réu, ou um acusado, preparado para aquela etapa, para aquela fase dele. A Luciana é especialista em Direito do Trabalho. Essa é a segunda fase dela no escritório do Dr. Euclides. Começou a trabalhar aqui quando ainda era estagiária, há 13 anos. Trabalhar com o Dr. Euclides é muito bom, porque ele é uma pessoa muito acessível, ele tem muita paciência de sentar, conversar, explicar
para nós, né? Eu acho que o fato dele ser professor, isso nos ajuda bastante. Então, essa comunicação é muito importante no ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho, ele é uma pessoa muito divertida, muito alegre, ele é muito acolhedor. Então, querendo ou não, a gente é uma família, né? Para a Evelyn, que ainda é estagiária, trabalhar aqui é uma conquista pessoal. Trabalhar no escritório com renome, trabalhar com escritório com grandes pessoas, grandes doutores dentro dele, que pode passar muito conhecimento, né, para nós estagiárias, futuras estagiárias também que passar por aqui, alunas também do doutor, né, porque além de advogado, empresário, ele também é professor, isso ajuda muito, porque ele consegue, né, explicar melhor o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Então a gente acaba aprendendo bastante coisa aqui. Além de empreendedor e professor universitário, o Dr. Euclides também foi vice-presidente da OAB de Itaquaquecetuba e procurador jurídico e presidente da APAE na cidade. Nos momentos de lazer para recarregar as energias, ele gosta de frequentar o Morumbi, estádio do São Paulo Futebol Clube, e de viajar. Sou um torcedor não fanático, né, mas eu sou um torcedor compreensivo também, paciente, né, mas gosto de ir lá assistir, participar, ver. E as viagens, né, o que me carrega as energias do meu trabalho são as viagens que eu faço. Eu ando pelo Brasil, eu ando para os países afora, que é uma forma também de você se reconectar com o mundo, que é uma forma também que você tem para poder ter outras experiências, ter outras visões, né? Segundo o advogado, a carreira e o escritório dele estão na melhor fase. Eu acredito que eu estou no caminho certo, o escritório está no caminho certo, né? A gente está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Cada ano que vem a gente vem pegando causas mais complexas, mais desafiadoras, a gente vem aprendendo mais com isso. Você sabia que para se tornar um bom investidor não é preciso ficar acompanhando o sobe e desce da Bolsa de Valores o tempo todo? Existe uma técnica comprovada por cientistas americanos que faz com que qualquer pessoa aprenda a investir de maneira simples e inteligente. Para saber mais sobre esse assunto, eu conversei com o Gabriel Posetti, fundador da Escola de Investidores. Vamos ver. Oi, Gabriel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gabriel, para quem não conhece ainda o trabalho de vocês, o que vocês fazem exatamente na Escola de Investidores? Nós ensinamos as pessoas a enriquecerem investindo com segurança. Então a pessoa ela consegue hoje crescer investindo com segurança, que é o que a gente tem feito com mais de 220 alunos. A gente já ensinou mais de 220 alunos de maneira presencial e online, e muitos alunos aí conseguiram ganhar até 400% em 2 anos. Você abriu essa escola em que ano? Eu abri em 2013, com a necessidade de que o mercado estava me mostrando que as pessoas elas não tinham medo de investir. Achava que era uma coisa de outro mundo, tinham medo de perder dinheiro. E eu decidi quebrar esse paradigma e ensinar elas a investirem. E com esse conhecimento elas começaram a ter muito sucesso investindo. É possível investir com pouco? Com R$10 você começa a investir na Bolsa de Valores e já começa a ver resultado. Mas tem muita gente vendendo sonho aí na internet, eu vejo muita gente vendendo curso, coisas inatingíveis, você não precisa raciocinar muito para ver que aquilo é puro marketing, não é verdade? Sim, tem muita gente vendendo o Fique Rico Rápido, a gente é contra esse Fique Rico Rápido, muita gente vendendo curso de day trade, corretoras também, né? E a gente não acredita nisso, a gente acredita no poder da disciplina e mirar sempre no longo prazo, com segurança que você vai longe. Agora, ganhar dinheiro rápido assim é problema. E o Brasil ainda está muito atrasado em educação financeira. Você como empresário, como investidor, como dono de uma escola de investimentos, né, para investidores, na verdade, o que você tem a contribuir? Eu acho que educação financeira devia ser ensinada desde o começo. Então, uma coisa que os americanos têm muito é a educação financeira. Não é à toa que lá eles conseguem prosperar com muito mais facilidade do que a gente por conta da educação financeira. Então, é preciso que as pessoas comecem a ter uma consciência financeira para que elas consigam enriquecer, porque às vezes o que falta é isso, né? Você que estudou nos Estados Unidos, você trouxe várias técnicas de lá que eu fiquei sabendo. Eu quero que você conte, que você divida aqui com o nosso público. Eu aprendi uma técnica de investir que é credenciada pela Associação Americana de Investidores e foi eleita estratégia de investimentos de maior sucesso com mais de 200 anos de história. Então eu aprendi com eles a investir, acabou saindo de eu ter sorte com investimentos para eu conseguir ter previsibilidade
com o retorno dos meus investimentos. E graças a Deus isso foi um divisor de águas na minha vida. Gabriel, além dessa técnica, qual é o grande diferencial ou quais são os diferenciais da sua empresa? Bem, a gente tem analistas trabalhando de maneira imparcial para a gente. Então a gente tem mais de 10 analistas aí que a gente contrata para analisarem bons investimentos, e a gente tem o hábito de acompanhar o investidor na prática para que ele sempre se sinta amparado, digamos assim, para conseguir continuar investindo e não cair em golpes que acontecem muito por aí, né? Então ter aquela sensação de que ele está tendo resultado, está tendo sucesso com os investimentos dele. Ou seja, você pega na mão do seu cliente. Sim, pego ele pela mão, na prática, faço ele investir à força do jeito que eu quero que ele faça para que ele tenha sucesso. Mas você não pode fazer por ele, não é? Eu não posso fazer por ele. Se eu fosse para fazer por ele, era uma outra certificação, eu estaria infringindo a lei e eu não vou fazer isso. Eu vou seguir a lei direitinho, ensinar ele a fazer por conta própria, para que inclusive ele não dependa de mim e de mais ninguém para continuar investindo e tendo sucesso. E pelos seus 16 anos de experiência, quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam ao começar a investir? Elas acabam investindo por conta de dicas, ou porque o amigo chamou, ou porque ela está com medo de perder uma oportunidade e acaba perdendo dinheiro investindo nas coisas erradas e meio que de propaganda enganosa, perdendo todo o dinheiro. Então a gente vê isso acontecendo bastante, inclusive. E qual é o seu principal objetivo como empresário? Meu principal objetivo é deixar um legado para as pessoas, para que elas consigam investir e enriquecer com segurança, sem depender de governo, sem depender de empresa, sem depender de Estado, enriquecer por conta própria. Essa é a nossa meta. Como você enxerga o mercado daqui para frente, ou de 2023 até 2026? Você acha que vale a pena investir? Em que área é legal investir? Olha, tem várias áreas que você pode investir, mas o importante é você diversificar seus investimentos. Porque, vez ou outra, acontece um Covid da vida, por exemplo, a gente é pego de calças curtas, mas quem conseguiu diversificar com segurança não teve perda, teve, na verdade, muito mais lucro do que quem não diversificou. E o mercado está cada vez mais promissor, né? As pessoas estão tendo mais consciência financeira, estão começando a investir cada vez mais cedo, isso é ótimo para o futuro financeiro delas. Qual é o maior investimento que uma pessoa pode fazer na vida? É em conhecimento. O conhecimento ninguém tira dela, e ela vai levar isso para o resto da vida, para os filhos dela, para a família dela, para a geração dela, e vai levar ela longe, ela e a família dela. Em que momento da escola de investidores você está hoje? Onde você quer chegar? Bem, a gente quer ter mais de 1.000 alunos aí, a gente quer ter 1.000 alunos até aí os próximos anos, e quer o máximo de alunos possível enriquecendo. Então, chegando para a gente falando, nossa, muito obrigado, você ajudou a gente, como já aconteceu no passado, né? E contando, né, se gabando do retorno deles. Então, isso é o que a gente quer para os nossos alunos. Gabriel, eu posso ser sua aluna? Claro, sempre. Então tá, porque você seleciona seus clientes, que eu fiquei Seleciono. sabendo. A gente não acredita em pessoas, em investimentos que prometem que você fique rico da noite para o dia. A gente acredita na disciplina e sempre observando no longo prazo, você enriquecendo com segurança no longo prazo. Essa história de enriquecer da noite para o dia, a gente não confia e não prega isso também. É isso mesmo, muito importante você falar isso, Gabriel, porque a gente vê cada coisa na internet, né? Gabriel, foi um prazer te receber aqui no Viver Empreender TV, que você volte mais vezes para dividir todo o seu conhecimento, tá bom? Agradecido. Para evitar o impacto do divórcio entre sócios donos de uma empresa, é preciso ter uma boa assessoria jurídica. Quem traz mais detalhes sobre esse tema é o advogado e especialista no assunto, o Dr. Vitor Ferreira de Campos. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme te receber aqui no nosso programa. Olá, Estela, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, vamos começar falando sobre casais que são casados e têm uma empresa, né? Qual é o impacto deles se divorciarem sem irem atrás da parte jurídica, sem uma assessoria apropriada? Então, Estela, na verdade, a gente deveria pensar que as pessoas deveriam procurar um advogado, né? Inclusive antes do casamento, para que se fosse verificado qual que é o melhor caminho para esse projeto de vida, esse projeto profissional, essa carreira profissional. Que elas não são, né, separadas, né? O casamento ele tem impacto direto na vida do empresário. E aí a gente tem que considerar, numa hipótese de já serem casados, né, o regime de bens que se aplica nesse casamento ou na própria união estável deles, e também o tempo, né, quando foi constituída essa empresa.
Então, quando a gente trabalha, né, no direito, a gente tem pelo menos 3 regimes de bens que são aplicados de uma forma mais comum. Tem o regime da separação convencional de bens, em que né, as partes escolhem não misturar a vida profissional da vida pessoal, e o que é para ser dividido eles escolhem e deliberam em conjunto. Tem até da separação total de bens ou legal, que é aqueles com mais de 70 anos, que sequer podem ser sócios em comum. Mas nesses regimes, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ainda que a empresa não tenha nenhuma relação com o casamento, né, se a parte, né, alguém auxiliar com investimentos, maquinários, financeiros, né, esses valores podem ser discutíveis, né, podem ser objeto de uma análise jurídica por força de uma súmula, que é a 377 do Supremo Tribunal Federal, que garante, né, o esforço comum comprovado, o direito de se discutir isso. E aí também temos o regime de comunhão universal de bens, que em princípio, independente do tempo da constituição dessa empresa, em princípio teria que se analisar a hipótese de partilha, que a gente fala no direito de cotas sociais, dividendos e lucros, salvo a aplicação de algumas cláusulas, que são umas questões bem jurídicas, de incomunicabilidade, em tese, que a gente tem que analisar como que está se colocando na prática. E temos o regime mais comum, que é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, a gente tem que analisar o tempo da abertura da empresa, né? E também a venda, se essa empresa for constituída anteriormente ao casamento ou início da união estável, que é indicado que a união estável seja regularizada por escritura pública, até mesmo definindo o regime, né, que as partes podem escolher, mas se não escolherem, se aplica automaticamente o regime da comunhão parcial de bens, porque uma vez que aberta uma empresa durante o tempo da união estável do casamento, em princípio, as cotas sociais podem ser objeto de partilha, né? E também os lucros e dividendos também podem ser objetos de uma partilha numa hipótese de dissolução da união estável ou do divórcio. Então, temos que analisar o regime de bens e o tempo da abertura dessa empresa. Sem dúvida, doutor, são muitos detalhes, né? E pela sua experiência, quais são as maiores armadilhas, os desafios enfrentados por casais que querem se separar, que têm uma empresa e que não procuram orientação jurídica? O que é o mais comum? Então, como muitos não procuram na prática, né, o processo de divórcio, a gente coloca primeiro o emocional, quando deveria pensar no racional. Então, tem uma empresa, ela tem uma sustentabilidade, ela gera emprego, ela gera renda, não só para os sócios, para casa, para aquele, né, núcleo familiar, mas para outros núcleos familiares. Nós temos aí 90% das empresas do Brasil possuem um aspecto familiar. E aí, quando a pessoa chega, né, com um processo de divórcio, o processo é conturbado. Né? Vamos colocar um exemplo mais uma vez, no regime de comunhão parcial de bens, que acontece, ninguém, né, uma empresa de uma sociedade limitada, por exemplo, uma empresa que tem 5 sócios, e aí o sócio, a esposa não está incluída, né, ela não trabalha, ela desenvolve uma outra atividade profissional, mas uma hipótese de divórcio ali, ela tem direito à apuração, que a gente fala dos haveres dessas cotas sociais, e aí os dividendos e os lucros que a gente chama de frutos decorrentes desse regime de comunhão parcial de bens. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, que ninguém é obrigado a aceitar um sócio, né, estranho na sociedade. Temos um princípio da intervenção mínima do Estado, mas tem um dever ali que aquele cônjuge vai ter que remunerar o cônjuge, outro cônjuge, a parte que tem direito a 50% dessas cotas, e se ele não tiver, né, condições de remunerar com outros bens, em princípio ele pode ficar até sem os lucros e os dividendos que vão ser utilizados para o pagamento dessa parte. Então vamos colocar em prática. A parte, né, verifica que o valor é R$300 mil dessas cotas sociais, fora ainda os lucros e que ele pode tirar os dividendos dessa empresa. Esses valores podem ser utilizados para remunerar num processo de divórcio extremamente conturbado, ficando sem lucro, para pagar o cônjuge numa hipótese de indenização dessas cotas. Então é complicado, é importante que seja pensado isso de uma forma preventiva. Vamos falar agora sobre o direito desportivo e a parceria entre uma advogada e um auxiliar técnico de futebol. O Felipe Lucena mudou de vida depois de receber o apoio profissional da doutora Maria Pessoa.
Carioca, 38 anos e 10 clubes no currículo. Há mais de uma década, Felipe Lucena se dedica 100% ao futebol. São 12 anos de carreira, 9 deles no futebol profissional, e desde muito cedo eu iniciei desde a trajetória da faculdade como estagiário, e de lá eu já tive a primeira oportunidade, logo com 3 meses de estágio, a assinar o meu primeiro contrato profissional. De lá para cá são 9 clubes, o Avaí é o meu 10º clube, sendo que desses 9, 7 eu trabalhei na categoria profissional. E com 6 treinadores diferentes, como auxiliar, 3 vezes assumindo como treinador principal, sendo que em 2015 eu fui o treinador mais jovem do país. E isso foi um marco bem legal na minha carreira. De lá para cá, participando de campeonatos importantes, como a Série A do Campeonato Brasileiro, Série B também. E hoje aqui no Avaí Esporte Clube, defendendo aí essa equipe no Campeonato Brasileiro, para a gente fazer uma boa campanha e dar trajetória aí, sequência da minha trajetória aí, profissional. Quem dá todo o suporte jurídico para o Felipe seguir firme em campo e na vida é a doutora Maria Pessoa. Ela que é advogada há 31 anos e especialista na área trabalhista e em direito desportivo. E com o Felipe eu comecei trabalhando com direito trabalhista, né? Causas que ele tinha, rescisões de contrato de trabalho que ele não tinha recebido dos clubes. E eu comecei a conversar com ele e fui vendo essa situação que é comum hoje em dia os clubes demitir os funcionários, técnicos e jogadores e não pagam os direitos trabalhistas. Fazem acordo, não cumprem esses acordos e muitas vezes, no caso do Felipe e de muitos outros também, envolve essa instabilidade financeira da pessoa. A pessoa começa a ter suas contas vencidas e o clube não vai pagando os acordos das demissões. E isso vai desestabilizando o profissional, porque ele não consegue honrar seus compromissos, começa ficando com seu nome sujo, começa a ter essa dificuldade, e isso afeta na carreira do atleta, do jogador, do técnico, até com relação aos seus próximos contratos, como ele está muito ali envolvido na parte financeira, daquelas pendências que ele não conseguiu resolver, isso traz uma energia que vai dificultando a carreira da pessoa. Os dois se conheceram em um curso há 2 anos e nunca mais se separaram. Foi uma situação bem inusitada, né? Nesse sentido que eu era palestrante de um curso e ela como aluna. Ao final do curso a gente sempre está atendendo os alunos ali para uma troca de ideia, fotos, enfim. E a doutora era uma dessas alunas e eu vi que ela era muito atenta à turma, fazia pergunta bem pertinente àquilo e interagia bastante comigo. E ao final eu me interessei também em saber um pouco da história dela, foi onde eu também me interessei por muita coisa dentro da área dela e, claro, ela estava ali querendo saber um pouco mais do futebol. E eu, obviamente, também querendo saber um pouco mais sobre o trabalho dela do lado da profissão, que é o direito. E isso era uma coisa linkada à outra e acabou que dali até os dias de hoje a gente fez uma amizade bem bacana. Hoje eu sou não vou falar que um cliente, mas eu sou um amigo, parceiro da doutora Maria. Eu sinto um orgulho muito grande dele, porque ele tem uma vontade, uma energia muito grande e ele fala sempre comigo, eu vou crescer. E eu tenho essa certeza que ele vai. Eu vejo ele crescendo cada dia ele começa a crescer e eu vejo o Felipe lá bem no futuro, numa seleção brasileira, num dos times maiores, e ele recebendo o seu salário, como ele tem essa condição de estar estabelecido financeiramente, está com a vida dele toda arrumada. Eu vejo isso nele. Essa vitória nele está nos olhos dele, está na alma dele. Eu sempre digo isso para ele, você é muito mais do que você acha que você é. Eu tenho um sentimento de confiança, sabe? Confiança, de afetividade. Eu não poderia usar uma palavra só. Então a afetividade, o carinho do qual ela trata as coisas profissionais que eu, no caso, preciso como cliente, e a amizade. Eu acho que a amizade é a palavra mais importante nesse sentido, que se não for uma amizade, uma parceria, nada acontece. Não só no futebol, na área jurídica, em relacionamentos, enfim. Se não tiver a parceria e a amizade, a coisa acaba desandando. Com todo esse apoio da doutora Maria Pessoa, o foco do Felipe Lucena é crescer ainda mais na carreira, treinar atletas de ponta e continuar se destacando no futebol.
Uma pausa nos negócios, porque agora é hora de irmos viajar com a jornalista e empreendedora Natália Mankzik para Luberon, uma vila medieval considerada a mais bonita da Provence, no sul da França. Vamos ver. Uma das regiões mais românticas do mundo. Estamos em Luberon, na região da Provence, na França. A maior parte dos famosos campos de lavanda do país fica por aqui, nesse pedacinho especial do planeta. Para ver as flores assim coloridas, a época mais indicada é entre o fim de junho e o fim de agosto. Nas últimas décadas, a região tem se tornado tão famosa e turística que os produtores começaram a cercar as plantações e estão criando caminhos especialmente feitos para os turistas tirarem fotos e curtirem a região de Luberon. Luberon é o nome de uma montanha que enfeita aqui toda essa região. E a região, na verdade, ela é o vale, né? Que está entre duas montanhas, entre a montanha de Luberon e a Mont de Vaucluse. Então, isso significa que você vai passeando por aqui, vai sempre, né? Ou vendo as montanhas de fundo, ou subindo nas cidadezinhas que ficam nas montanhas e vendo a vista de todo o vale. Então, isso que é o mais bonito daqui, é sempre vendo as montanhas, né? A vila de Gordes, que também fica na região de Luberon, foi eleita a vila mais bonita do mundo pela revista Travel and Leisure. A cidade fortificada e toda de pedras é do ano 1031. Bom, agora eu cheguei literalmente, né, no ponto alto aqui de Luberon, que é a vila de Gordes. Ela foi simplesmente eleita como a vila mais bonita do mundo, olhem isso, e também faz parte de um grupo da França, né, de vilas mais bonitas da França também. Ela é toda incrustada na pedra e daqui tem um mirante que a gente consegue ver direitinho a vila e também toda essa paisagem aqui bem típica aqui da Provence e de Luberon. A vila é perfeita para ser explorada a pé. Caminhar entre as casas de pedras, tomar um vinho ou um café com vista típica da Provence e conhecer os túneis medievais onde eram produzidos azeite e artesanato são os pontos altos desse passeio. Agora eu tô fazendo o programa mais típico, né, e tradicional aqui da Provence, que é conhecer uma vinícola. E fica mais especial ainda se for no pôr do sol. Aqui tem um programa que acontece durante todo o verão, de junho até setembro, que você consegue fazer uma visita à vinícola, ter um jantar temático, conhecer, né, todo o processo de produção e, claro, que ter esse pôr do sol maravilhoso enquanto você degusta um vinho. Então não deixem de fazer esse programa quando vocês vierem para cá, hein? Esse pedacinho da Provence é uma verdadeira viagem no tempo para vilarejos com as estruturas preservadas como sempre foram. Luberon é um parque regional natural da década de 70 que inclui 66 municípios. Uma viagem perfeita para quem ama natureza e história. O próximo destino da jornalista de viagem e empreendedora Natália Mankzik você acompanha aqui na próxima edição do Viver e Empreender. E antes de ir embora, eu quero te convidar para acompanhar o Viver e Empreender TV no rádio, mais especificamente na Rádio Capital, às 6 horas da tarde, toda quinta-feira, ao vivo. E também quero te convidar para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!